excesso de sono. Esse vídeo vai salvar você dessa armadilha. E especificamente nesse momento em que a gente está vivendo, a pandemia, né? Eu tenho ouvido muitas pessoas, ouvido muitos relatos de que eu gostaria de dormir e acordar só depois, quando isso tudo tivesse parado, quando tudo isso tivesse acabado. Esse sono excessivo, ele pode ser sim uma forma de fuga, de fugir, né? De não enfrentar a realidade. Talvez você nunca tenha pensado por esse lado, né? Mas aqui o meu objetivo é sempre trazer consciência daquilo que não está visto, não está sentido pelo racional, mas que está conectado com o nosso inconsciente. Então esse é o meu principal objetivo. Frases do tipo: gostaria de dormir para sempre, se pudesse nem levantaria da cama, parece que eu nunca durmo o suficiente. Eu durmo e sempre tenho mais vontade de dormir. Sofro muito para levantar da cama. Eu coloco vários despertadores, mas eu sempre fico 5 minutos mais, né? O sonequinha dos 5 minutos, dos 10 minutos, dependendo de como cada um sente, né? Normalmente eu me atraso pela manhã. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de despertar no primeiro toque do despertador, né? Eu já ouvi pessoas me dizendo e me pedindo opinião, né? Emanuele, o que tu acha se eu deixar o meu despertador, o meu telefone para despertar lá no banheiro, lá longe de mim, para que eu tenha que me levantar para conseguir desligar o despertador? Será que eu vou conseguir acordar no horário? Né? Então tem várias técnicas que as pessoas fazem, digamos assim, racionalmente, para assegurar que não tenha esse atraso. Mas na maior parte das vezes isso acontece. Como também tem aquelas pessoas que me relatam: nossa, eu durante o dia, se encontrar um lugar para me encostar, eu durmo, né? Ou por qualquer motivo, se eu ficar um pouco mais quietinha, um pouco mais tranquila, eu acabo dormindo, né? E tem pessoas que trazem essa questão do cansaço constante. Então, por mais que durma, por mais que descanse, por mais que relaxe, tem uma sensação de cansaço. O objetivo é entender o excesso, né? Não é algo que, de vez em quando eu tenho vontade de dormir um monte. Não, é uma necessidade de dormir muito por muito tempo, né? A gente considera aí uns 3 meses, mais ou menos, de repetição do mesmo tipo de sintoma, do mesmo tipo de comportamento. Existem pessoas que, por algum tipo de adoecimento, seja por anemia, por depressão, por fibromialgia, por alguns processos medicamentosos, né? Toma algum medicamento que o efeito adverso é o sono, ou até mesmo doenças de tireoide, de rim, de fígado. Essas doenças, elas causam sonolência. Então, eu aqui não vou falar sobre as causas orgânicas, eu vou falar aqui sobre os processos emocionais. Então, se você tiver excesso de sono, é importante observar se tem algo físico que está gerando esse excesso de sono. E eu aqui vou te trazer as razões emocionais, digamos assim, pelas quais você pode estar tendo excesso de sono. Então, a vontade permanente de querer dormir ou até mesmo de ficar deitado pode ser um alerta também para o nosso organismo, que gera esse excesso de sono. Então, querer se jogar na cama depois que você chegou de um dia cansativo de trabalho, ou que você teve um dia muito estressante, digamos assim, é também algo natural. O problema são os excessos. E aí, quando se fala em excessos, a primeira pergunta que pode vir à cabeça de vocês é:
Quantas horas de sono são consideradas normais, então? Dentro das pesquisas com os especialistas de sono, na idade adulta, o indicado de horas de sono é de 8, mais ou menos de 7 a 9 horas, então, né? De 7 a 9. Só que não existe uma regra. Então eu tenho que dormir 7 horas, eu tenho que dormir 8 horas ou eu tenho que dormir 9 horas. Não existe regra. Existe o relógio interno de cada um, né? O círculo circadiano de cada um. Por quê? Para mim, talvez 7 horas de sono sejam suficientes para que eu me sinta relaxada, descansada e que eu recomece meu dia. Mas para você pode ser que sejam necessárias 8 horas ou até mesmo 9 horas. Então, o que eu sinto adequado, né? E essa é sempre a minha teoria para tudo, né? Testa, experimenta, né? 7 horas te é suficiente? 8 horas, 9 horas, né? Até tem um grupo de pesquisadores que eles falam que para você saber qual que é o teu tempo necessário para sono, é importante que, por exemplo, assim, no final de semana ou num período em que você possa, que você não coloque o relógio despertar e você perceba, pelo menos por 2 dias ou até mesmo quanto você puder, né, 5, 7 dias, quantas horas são necessárias para você ficar dormindo automaticamente, né? Então você deita sem despertador e se deixa acordar. Quando você se deixa acordar, é o tempo que o teu organismo precisa para fazer esse restabelecimento de todo o corpo, né? De todos os órgãos, do sistema neurológico também. Então, se você quiser saber quanto tempo você precisa para dormir, faça isso, assim, final de semana, né? Sábado, domingo, se puder, não coloque o despertador para tocar e perceba quanto tempo o teu organismo precisa para ficar dormindo. E aí, respeite o teu ritmo. O respeito é, se você precisa de 7 horas, durma 7 horas. Se você precisa de 8, de 9, enfim, veja quanto você necessita. Eu sou uma pessoa que preciso de 6 horas de sono. Então, eu funciono muito bem com 6 horas de sono. Mas tem várias pessoas que eu conheço que precisam de 8. Com menos de 8 horas de sono, elas sentem desconforto. Então, faça esse teste, digamos assim, com você e depois respeite o teu ritmo, sabendo que se você em algum momento precisar reduzir a tua carga de sono, a tua quantidade de horas de sono, você vai em algum momento ter que retomar essa quantidade de sono. Para quê? Para que o teu sistema se sinta relaxado, para que você se sinta confortável, porque senão começa as irritações, os processos de dificuldade de gerir as emoções no teu dia a dia, às vezes até um cansaço muito maior do que físico mesmo, né? Não só emocional, mas um cansaço físico muito maior. Por quê? Porque o teu sistema não fez o reset, né? Porque durante o sono é o momento em que o nosso corpo, em que a nossa mente e dentro da espiritualidade também, né, que o nosso espírito possa fazer esse descanso, né, essa reconexão e essa regeneração interna. Então, se você faz em excesso ou não faz, né, você pode gerar esse desconforto dentro do teu sistema. Então, não existe regra, mas de 7 a 9 horas é o tempo mais ou menos que as pessoas precisam, então, para descansar, para conseguir fazer o teu sistema se regenerar, se rejuvenescer durante o período da noite. Então, o importante é respeitar o teu ritmo interno e entender também, né, que cada pessoa tem o seu tempo, tem a sua forma de sentir. Cuidado para a gente não julgar
o tempo do outro, né? Porque às vezes tem pessoas que precisam dormir mais do que nós. O que caracteriza, né, essa sensação então de excesso de sono? Dormir demais de vez em quando é normal. Por exemplo, né, você ficou acordado mais tempo do que é habitual, você teve doente de alguma maneira, você precisou, né, estender o teu tempo de vigília, ficou mais tempo acordado, então é natural que no outro dia você vá se sentir mais sonolento, mais cansado, ou com uma dificuldade grande de ficar concentrado, vai ficar mais irritado, enfim. O que é importante você entender? Se você utiliza o sono como uma forma de anestesia interna, ou seja, se você se utiliza frequentemente do excesso de sono para fugir do pensar, para fugir dos problemas, para fugir da vida, é esse excesso de sono que me preocupa aqui. Por quê? Como é que a gente poderia considerar então o que é o excesso de sono? É dormir mais do que 10 horas na maioria das noites. Então eu preciso dormir e durmo mais do que 10 horas. Cochilar várias vezes durante o dia. Então, se eu tenho uma oportunidade de dar uma dormida, eu tô lá cochilando, dormindo. Sentir-se cansado. Então, você dorme, por exemplo, eu dormi 10 horas, você dormiu 10 horas durante a noite e você acorda com um sentimento de cansaço. Isso é sono excessivo. E o quarto tópico é, né, quando você utiliza o sono para fugir de uma realidade que você está vivendo, para fugir de um problema que você está vivendo. Então, esses são os 4 pontos que caracterizam excesso de sono. Dormir mais do que 10 horas à noite, cochilar durante o dia com muita frequência, sentir-se cansado, não importa a quantidade de tempo que você durma, utilizar-se do sono para fugir de alguma responsabilidade ou para fugir de algum desconforto emocional. Então, nesse sentido, o que eu quero que vocês entendam? Existem 2 caminhos que a gente precisa pensar no excesso de sono. Um é a dificuldade que você tem de acordar pela manhã e o outro é a dificuldade que você tem de ficar acordado durante o dia. São 2 coisas diferentes. Primeiro, dificuldade de acordar pela manhã. O que acontece? Normalmente, essa dificuldade de aprofundar o sono ou até mesmo a dificuldade de acordar pela manhã é uma dificuldade do quê? De muita preocupação. No sentido de sono leve, a pessoa fica tão preocupada que ela tem dificuldade de relaxar, de se colocar então à disposição no sentido de passar do sono REM, que é o movimento rápido dos olhos, e ir para o sono profundo, porque o sono profundo é o sono que restabelece todo o nosso corpo. Esse sono mais levinho, ele às vezes gera um cansaço, né? No outro dia gera um sentimento de cansaço. Então, normalmente vem por causa do estresse, né? Fica com excesso de presente, está muito preocupado ou preocupada com tudo que está acontecendo no momento presente. Então, apesar de dormir um monte, faz com que a pessoa acorde no outro dia com a sensação de que não descansou, de que não relaxou. E aí, essa pode ser uma das causas que a pessoa tem dificuldade para acordar pela manhã. Então, o despertador toca várias vezes e eu fico com dificuldade. Mas
Além disso, eu gostaria de perguntar e gostaria que você se questionasse nesse momento por qual motivo você acorda pela manhã. Porque quando a gente vai fazer uma viagem, quando você vai fazer algo que te dá prazer, quando você tem algo programado para fazer durante o dia que te dê muito prazer, a gente não tem dificuldade de se levantar. Tocou o despertador, já levantou e vai fazer as coisas, né? Vai vivenciar aquele momento. Agora, quando você tem uma dificuldade constante para acordar, eu gostaria que você pensasse sobre o teu dia, sobre as tuas atividades. Você sente prazer, você sente vontade de fazer o que você faz? Porque quando você está em contato com algo que você gosta, com algo que você quer fazer, você não tem dificuldade de acordar pela manhã. Muito pelo contrário. O acordar é uma dádiva, é uma oportunidade linda de vida. Agora, quando você sente que faz por obrigação ou que faz porque precisa fazer, talvez você sinta essa dificuldade em acordar. Porque o nosso sistema, ele precisa do descanso físico, ele precisa do descanso emocional e também espiritual. Mas o despertar passa pelo motivo pelo qual você vive, o motivo pelo qual você escolhe acordar todas as manhãs. Porque se você não tem um porquê se levantar, ou se a vida é pesada demais para você, por qual motivo você vai sentir conforto em se levantar? O que te faz efetivamente acordar pela manhã? É isso que eu gostaria que você entendesse. De manhã, quando o despertador toca, você tem clareza do que você vai, do porquê que você está acordando naquele dia? O que você vai fazer para você naquele momento? Porque tem uma frase que eu acho muito bacana que diz assim, né? Para quem não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Então, assim, se você não sabe o motivo pelo qual você está vivendo a sua vida, tanto faz dormir ou acordar, certo? Agora, se você tem metas, se você tem objetivos, se você tem claro aquilo que você quer realizar na tua história, você vai ficar se enrolando para acordar? Você vai ficar com dificuldade, vai querer dormir para fugir das tuas responsabilidades do dia a dia? O excesso de sono é sempre uma necessidade de fuga. Sempre uma necessidade de fuga. E quando você não precisa fugir, você tem facilidade em acordar, em executar as tuas atividades durante teu dia. E o que acontece? As pessoas que têm dificuldade de pensar no futuro, de visualizar o que querem efetivamente para o seu futuro, é mais fácil ficar dormindo, né? E aí, às vezes, tem pessoas que, ao invés de ficar dormindo, elas não dormem por preocupação. Então, tem alguns pacientes que falam, né? Eu preciso de medicação para dormir, eu preciso de medicação para acordar, eu preciso de medicação para viver. Então, nenhuma crítica, mas também nenhuma validação, porque eu sempre falo, a gente não nasceu tomando medicação. O nosso sistema, ele sabe fazer as coisas de maneira saudável. Então, de certa maneira, o objetivo é que
que a gente volte a olhar para o nosso interno e entenda o que é que está me fazendo dormir demais ou dormir de menos. O que é que está me fazendo sentir cansaço ou sentir motivação? Por quê? Porque isso é importante você entender. Entender que existe algo de anormal. E esse anormal está dentro de você. Por que eu não estou conseguindo dormir? Ou por que eu estou dormindo demais? Por que eu estou cansado ou cansada demais? Por que eu estou desmotivada? Isso é importante olhar, porque é fácil buscar nos outros uma receitinha, uma dica infalível para resolver todas as coisas. Mas não existe receitinha. Para o processo emocional, não existe receitinha. Porque a gente precisa entender a nível de inconsciente o motivo pelo qual você está querendo fugir da tua realidade, dormindo demais, ou o motivo pelo qual você está se preocupando demais e está tendo dificuldade para dormir. Tô dormindo mais do que o normal nessa quarentena e fico sempre com muita dor de cabeça depois de dormir muito. Esse é um processo natural do excesso de sono. O excesso de sono gera, sim, dores de cabeça, gera normalmente o processo de desidratação, porque a gente fica muito tempo sem tomar água, né? Gera também alguns acometimentos físicos, né? Pode gerar doenças cardiovasculares, o próprio diabetes, o processo da hipertensão. Então, tudo isso são acometimentos que o excesso de sono nos traz no físico. Mas no emocional, eu gostaria que vocês entendessem que vocês podem e devem olhar profundamente para vocês e entender o motivo pelo qual vocês não estão dormindo ou vocês estão dormindo demais e ao acordarem ainda têm necessidade de dormir ou ainda tem o sentimento de cansaço, né? Então, para a dificuldade de levantar da cama, o questionamento é: por que eu estou me levantando? Por que eu estou vivendo? E segundo, qual é o meu objetivo nesse dia? O que eu quero fazer por mim, pelo mundo, né? Pelo planeta, pela minha família no dia de hoje? Quanto mais claro você tiver esses dois objetivos, mais fácil vai ser o processo de despertar, mais fácil vai ser o processo de levantar-se da cama. Tanto que tem vários protocolos de produtividade, né, que justamente entendendo esse processo aí de falta de motivação ou de falta de clareza de objetivo, que eles orientam né, a fazermos o quê? Antes de dormir, que a gente tire alguns minutos e que a gente defina antes de dormir quais são os objetivos, quais são as metas que a gente precisa cumprir no próximo dia. Então, hoje à noite eu vou sentar comigo, né, e vou observar tudo aquilo que eu fiz hoje e agradecer, a sugestão é essa, né? Observar tudo aquilo que eu fiz hoje e agradecer e fazer uma listinha de pelo menos 3 atividades que são fundamentais que eu realize no próximo dia. Então, né, tenho que ligar para uma pessoa, tenho que resolver uma situação lá do meu carro, tenho que vivenciar algo, tenho que dar uma resposta para uma pessoa, ou tenho que expressar algo em relação a alguém da minha família que eu fiquei desconfortável, ou tarefas práticas mesmo, né? No meu trabalho eu preciso entregar um relatório, enfim.
Então, a ideia é o quê? Que você deixe para o teu sistema claro aquilo que você vai ter que aquilo que você escolhe, né? Sem obrigação. Aquilo que você escolhe realizar no outro dia. Porque aí o que acontece? Quando você deixa claro aquilo que você tem que realizar no outro dia, quando toca o despertador e você acorda, o teu cérebro já sabe, tem essa e essa atividade que eu preciso cumprir hoje. Porque senão o que acontece? Quando você abre o olho e você desperta, você começa a pensar aquilo que você tem que fazer, e pode ser que você comece a ficar com preguiça e queira ficar dormindo mais, e pode ser que seja só um desejo inconsciente. Teu sistema já sabe o que não tá legal. Tipo, eu tô num trabalho que eu não gosto, eu tô num relacionamento que eu não me sinto confortável, eu estou em um ritmo que eu não gosto de trabalho. Então, quero fugir, vou dormir mais um pouco, né? Então, é isso que você precisa ter clareza. Se você está feliz com o que você está fazendo, é importante que você consiga deixar claro para você o que você vai fazer, quais são as tuas 3 prioridades do próximo dia. E você levanta e vai executá-las no decorrer do dia. E aí o que acontece? Ao final do dia, você se sente confortável com o fato de você ter cumprido aquilo. E isso te traz motivação. Porque normalmente a gente, como temos o nosso cobrador interno, né? Todos temos em algum nível. Quando a gente faz muitas coisas, mas não tem a percepção que fez, o nosso sistema tem a sensação de que não fez nada. E aí a gente fica nesse processo de chicote, nesse processo efetivamente de se cobrar e de se culpar, né? Agora, quando você tem meta clara, objetivo claro, você vai acordar e vai fazer as coisas de maneira bem saudável. Nessa quarentena, eu percebo, né, e os relatos das pessoas que estão dormindo mais, justamente por quê? Porque não querem se haver, né, não querem ver tudo que está acontecendo, às vezes se sentem incapazes de lidar com as situações, então é mais fácil dormir e fugir do que lidar com o processo, né? Porque às vezes esse sentimento de incapacidade nos toma. E aí eu só trago de volta esse entendimento da autorresponsabilidade, né? Da autorresponsabilidade e da lei do semelhante atrai semelhante, né? Então, se estamos passando pelo que estamos passando, é porque temos sim condições de lidar com tudo isso. Só que vai depender da nossa forma de receber essas situações, né? Ou eu recebo e valido no sentido de, ok, eu vou fazer o que eu posso e deixar para o outro que é do outro, né? Ou eu vou me deixar invadir por esse sentimento de incapacidade e esse sentimento de fracasso, tá? Então é importante você entender o teu motivo de excesso de sono ou o teu motivo de falta de sono. É o teu motivo. Eu estou trazendo consciência para você de que o excesso de sono é sim e pode ser para você uma forma de fugir dos teus problemas e fugir da tua realidade, fugir das tuas emoções. Aquilo que você não quer lidar, então você amortece, anestesia com o sono, ok? Você tem coisas que você tá enrolando, procrastinando, deixando e jogando para frente, seja lá por qual motivo você está fazendo isso, e isso também é um processo de reflexão, se vocês quiserem fazer, priorizem. De noite, isso é importante. Pensar, deixar só na cabeça vai gerar ansiedade. Então, pega um papel e anota, ou cria uma listinha no celular, daquelas coisas que você tem que fazer. Tem vários aplicativos que ajudam nesse processo de gestão de tempo. Então deixa lá listado tudo que você precisa fazer
e se compromete com você de realizar, para você não ter que ficar pensando naquilo no outro dia. E à noite, quando você chegar, né, que você cumpriu aquelas atividades, se elogie, celebre isso, se reconheça, porque isso vai fazer com que você se sinta confortável. Senão você vai fazendo todo um processo de bola de neve. E aí o sistema emocional vai ficando ruim, o sistema físico vai ficando ruim e as atividades não vão sendo cumpridas, né? Então isso é importante. Mas também é observar se você gosta daquilo que você faz. E se você não gosta daquilo que você faz, é importante que você comece a pensar o que você pode fazer para viver diferente, para ter um outro trabalho, para ter um outro relacionamento, para ter um outro círculo de amizades, para ter, enfim, para ter outras sensações. Só que lembrem sempre da autorresponsabilidade. Você é responsável por tudo aquilo que te cerca e tudo é um aprendizado. Então, se permita verdadeiramente aprender com aquilo que vem vindo, aprender as lições que a vida, que o universo, enfim, acabam nos trazendo, né? Então, essa é uma das grandes lições aí que talvez esse excesso de sono nos traga. Agora, então, o segundo entendimento, são aquelas pessoas que têm uma sensação de cansaço crônico, né? A sensação de que pode dormir o quanto for e ainda se sentem cansadas. Gostariam de dormir, se pudessem, né? Se encontrou um lugarzinho para se apoiar, já está de alguma forma tirando um cochilinho ou dormindo efetivamente, né? Então, o que eu gostaria de trazer consciência para vocês: o excesso de cansaço ou essa necessidade de dormir frequentemente, ele nos mostra uma falta de amor ou uma falta de carinho, uma falta de prazer em relação àquilo que a gente está fazendo. Porque quando eu faço com amor e com satisfação aquilo que eu estou fazendo, eu me sinto motivada, eu me sinto bem, eu me sinto alegre. Agora, quando eu faço aquilo com obrigação, com peso, com desconforto, eu não quero fazer. E aí o meu sistema começa a encontrar formas de fugir. Então eu canso, daí eu fico desconcentrada, daí eu fico sem motivação, daí eu quero dormir. Enfim, eu vou criando consciente e inconscientemente várias justificativas, várias desculpas para fugir daquilo, para sair daquilo. E aí, de novo, o sono ele nos apoia muito nesse sentido. E o que eu gostaria de também trazer consciência para vocês, né? Não significa que você... é olhar se você gosta daquilo que você está fazendo, né? Não gosto, vai ter um processo de fuga. Outro olhar é: será que eu estou fazendo excessivamente aquilo que eu gosto? Porque o que acontece? Tem a frase que diz, né? Entre o veneno e o remédio, a diferença está na dose. Então, se você gosta muito do teu trabalho, se você gosta muito do que você faz, mas você faz muito, você trabalha exaustivamente naquilo que te dá prazer, vai chegar um momento em que aquilo vai ser desprazer para você. Então, a fuga também pode acontecer nesse sentido, porque eu estou fazendo demais. E eu vou citar um exemplo para vocês meu. Há 8 anos atrás, quando eu comecei no consultório, eu tinha e ainda tenho um prazer muito grande por atender. Só que naquele momento eu tinha um prazer exagerado.
E ele não me fazia perceber que eu estava exagerando na dose, inclusive, do meu trabalho. Eu atendia, gente, de 10 a 12 horas consecutivas. E assim, parecia que eu tava no gás, assim, né? Na bateria. E aí eu fui fazendo isso. Chegou o final de um ano do meu trabalho, um ano de consultório. Chegou aí o final do ano, né? Natal, Réveillon ali. E aí eu parei então 2 semanas para descansar, mas também porque, né? As festividades aconteceram e tal. Quando eu parei, eu olhei para mim e falei, meu Deus do céu, que cansaço que eu tô. Eu falei, eu acho que eu não vou voltar pro consultório, é muito pesado. E aí quando eu falei, é muito pesado, daí eu pensei, tá, mas eu gosto do que eu faço. Por que eu estou com essa sensação de que eu não devo voltar, ou que eu não quero voltar, né? Deve ter alguma coisa errada. E aí eu comecei a prestar atenção em mim e eu comecei a perceber que eu estava fazendo demais, que eu estava entregando demais. Porque eu gosto tanto do que eu faço e eu gostava também naquele momento tanto do que eu fazia que eu nem percebia o quanto de tempo que eu acabava despendendo para o consultório e em detrimento a mim eu acabava ficando com pouco tempo. E aí no segundo ano de consultório, então, foi quando eu resolvi reduzir carga horária. Por quê? Porque eu gosto do que eu faço, mas se eu faço em excesso, eu acabo me sentindo cansada, porque aí vira desprazer, né? Então esse é o movimento que eu convido vocês a fazerem dentro de vocês, né? Eu gosto do que eu faço? Sim. Eu estou fazendo num ritmo exagerado? Sim. Eu posso reduzir o ritmo? Sim. Eu não posso reduzir o ritmo? Será que eu não tenho que fazer de outra forma, né? Então, você precisa ir olhando com profundidade. Teve uma pessoa que disse que gosta do que faz, mas não sabe lidar com as cobranças do chefe, né? Dentro da autorresponsabilidade, né? O que você tem que aprender com esse líder? O que você tem que aprender com esse chefe? Por que ele te cobra? Será que você se cobra? Será que é você quem fica num processo de excesso de autocobrança? E aí o teu líder só traz de volta aquilo que você já tem dentro de você? Porque é muito fácil a gente ficar responsabilizando os outros, né? Era muito fácil para mim ter dito, nossa, o consultório é muito pesado, porque os meus pacientes são muito pesados, porque não sei o quê. Bom, eu teria inúmeras justificativas para fazer. Só que o que eu escolhi fazer? Escolhi olhar para mim e entender o que estava acontecendo comigo. E aí, gente, eu fui ajustando o meu ritmo, o meu tempo. E isso me traz tranquilidade. Hoje eu atendo 4, 5 pacientes por dia. Naquela época eu atendia às vezes 10 pessoas. Só que qual foi a consequência disso? Quando eu comecei a dizer até aqui eu consigo, daqui para cá eu não consigo mais, eu comecei a dizer não e começou a gerar uma fila de espera. E aí, é claro, eu desagradei muitas pessoas. Só que aí dentro do autorrespeito eu digo para vocês e pergunto para vocês, né? É mais importante o outro estar confortável ou eu estar confortável? Porque eu não entrego o que eu não tenho. Se eu não tô bem, como é que eu vou entregar? Como é que eu vou ajudar vocês se eu não estiver bem? Como é que você vai entregar amor, leveza, paz, conforto para o outro se você não está sentindo dentro de você? Por quê? Porque a nossa energia, ela não tem só fonte alimentar, ela tem fonte da vontade do nosso coração. Então, quanto mais eu estiver comigo, quanto mais eu me sentir saudável, segura, confortável comigo, mais fácil vai ser de entregar isso para o outro, seja no meu trabalho, seja no relacionamento, seja em qualquer lugar. Por quê? Porque eu não vou precisar usar subterfúgios de fuga.
Eu não vou precisar estar dormindo em qualquer lugar, eu não vou precisar estar cansada o tempo todo e utilizar o cansaço como uma justificativa. Ah, eu poderia fazer melhor, mas eu me sinto tão cansada. Nossa, ultimamente o cansaço tem me tomado. Por isso que eu não estou conseguindo fazer as coisas. E sempre, né, gente, dentro da autorresponsabilidade a gente precisa entender. A gente pode resolver ou pode criar várias desculpas. Várias e várias justificativas. E todas são saudáveis. E aí o que eu vejo acontecer, né? Tem muitas pessoas que fazem em excesso, não percebem que estão perdendo o prazer exatamente do fazer e muitas vezes precisam que o corpo pare, precisam que um diagnóstico médico pare. Muitas pessoas eu já vi e já atendi aqui no consultório que vêm com um atestado médico de afastamento. Por quê? Porque fizeram demais, porque entregaram demais, porque não olharam para si mesmas. E aí precisa de um olhar externo dizendo, para aí, né? Dá uma sossegada, né? Descansa um pouco. Faz com mais leveza, vai mais devagar. Então, isso é o que? É a falta de olhar para si mesmo. É a falta do autoconhecimento. É a falta de entender o quanto você assume a responsabilidade sobre a tua vida ou o que você deixa para o outro. Porque aí as justificativas são muitas. Ah, porque o meu chefe, porque ele me cobra muito. Ah, porque o fulano. Ah, porque o meu marido. Ah, porque a minha esposa. Ah, porque meu pai. Ah, porque minha mãe. Então, justificativas a gente tem de monte. Mas e o que você faz realmente? Né? Qual que é o teu ritmo? Qual que é o teu ritmo saudável? Qual que é a intensidade que você gosta de fazer as coisas? Ou a agilidade que você gosta de ter com as coisas? Isso é um grande diferencial na tua história. Quando você se conhece e se respeita, não existe insônia, não existe excesso de sono, não existe adoecimento. Ai, Manoeli, mas isso é utópico. Não é utópico. A gente aprendeu a se desrespeitar no decorrer da história. E aí o nosso corpo e os sintomas do nosso corpo vêm para justamente nos trazer o quê? Nos trazer consciência. E o meu objetivo aqui, né, em todos os vídeos que eu faço, em todas as oportunidades que eu trago de expansão de consciência, é para que vocês façam o quê? Olhem para dentro de novo. O resultado não está fora, a resposta não está fora, a resposta está dentro. Só que aí eu te pergunto, o quanto você está disposto e disponível para entender? Porque é mais fácil justificar que se atrasou, é mais fácil justificar que o despertador não tocou, é mais fácil justificar que está muito cansado. Mas internamente, por que isso está acontecendo?